Oi, alunos do sétimo ano, sou o professor Marcos e estamos iniciando mais uma aula de arte. Antes quero dizer que estão todos de parabéns por se esforçarem dentro dessa forma remota de ensino. Os desafios são muitos, mas se olharmos para trás, já caminhamos bastante. Vamos dar força um para o outro para ninguém ficar pelo caminho. Estamos aprendendo a nos adaptar às situações, construindo a nossa trajetória. E por falar em construção, o tema da nossa aula de hoje é habitação, o ser humano e o seu abrigo. A história revela que o homem primitivo vivia em refúgios naturais, como cavernas para sua proteção. Mas com o tempo os indivíduos passaram a erguer outros abrigos. As primeiras construções foram feitas com materiais encontrados na natureza: galhos, folhas, ossos, barro e peles de animais. Usando os materiais disponíveis de cada região e desenvolvendo várias técnicas, as pessoas foram capazes de se adaptarem ao meio ambiente, mesmo em condições climáticas difíceis. Os esquimós são povos indígenas que habitam as regiões em torno do Círculo Polar Ártico, como a Sibéria, norte do Alasca, Canadá e Groenlândia, regiões mais frias do mundo. Pois bem, com blocos de gelo, os esquimós constroem os iglus, ou casas de gelo. Esse tipo de edificação, feita com materiais da região e técnicas passadas de geração a geração, é chamado de arquitetura vernacular. Outro exemplo de arquitetura vernacular são as construções de casas coletivas de indígenas de aldeias do Parque Nacional do Xingu, no estado do Mato Grosso, no Brasil. No Xingu, há povos de várias etnias que protegem populações que, ao longo dos séculos de colonização, foram empurradas para o interior do Brasil. Na aldeia Xinguana, essa grande casa, que abriga até 20 pessoas, é feita com material existente na região: troncos de árvores, galhos trançados e cobertura de sapê. Sapê, que é uma palha ou capim seco. Troncos de árvores formam grandes pilares centrais que sustentam a cobertura de sapê. Essas casas com forma oval têm em geral duas portas e são divididas internamente em lugares de uso coletivo e lugares de convivência íntima. A construção dessas casas é feita por uma grande família e pode durar meses. As casas, assim construídas, duram até 10 anos. Existem muitas diferenças de uma habitação para outra nas comunidades indígenas. E nas cidades, existe variação entre tipos de habitação? Nas cidades, há prédios de luxo e casas de favela, não é mesmo? Então, o tipo de moradia também indica as diferenças sociais? Nós já vimos o exemplo do bairro Morumbi, em São Paulo, em que prédios de alto padrão fazem divisa com o bairro popular Paraisópolis. Se pensarmos um pouco mais, nas cidades encontramos também muitas pessoas morando na rua. São os sem-teto. O número de moradores de rua sempre aumenta em situação de dificuldades econômicas, conflitos e tragédias. Estamos falando disso para destacar o trabalho do arquiteto japonês Shigeru Ban, que nasceu em Tóquio em 1957. Você sabe o que é um arquiteto? Arquiteto é um profissional formado em arquitetura. E o que é arquitetura? É a arte e a técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar diferentes atividades humanas. Pois bem, o arquiteto Shigeru Ban é conhecido por fazer um uso inovador de materiais e pela abordagem humanitária de seus projetos. E o que é uma abordagem humanitária, professor? Bem, é preocupar-se com as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Durante 30 anos, o arquiteto Shigeru Ban aplicou seu conhecimento e materiais recicláveis, principalmente papel e papelão, na construção de abrigos de baixo custo para vítimas de tragédias pelo mundo.
Desde 1986, Shigeru Ban faz pesquisas com tubos de papelão descartados pela indústria de tecidos. Uma de suas ideias para abrigos consiste em uma estrutura de papelão construída numa base de caixas plásticas e coberta com lona. Uma das características desses abrigos é a rápida construção. O trabalho do arquiteto Shigeru Ban é uma lição de um profissional que também pensou em reduzir os problemas sociais. Shigeru Ban já projetou diferentes soluções de abrigos para cada situação em que foi chamado a colaborar. Ele projetou habitações temporárias para pessoas desabrigadas na África, na China, no Haiti e também no Japão. Segundo o próprio arquiteto, não se deve trabalhar apenas para pessoas privilegiadas, pessoas com posses, que só desejam dar visibilidade ao seu poder por meio da arquitetura. Pessoas também precisam de habitações temporárias em caso de tragédias. Shigeru Ban também se preocupa com reciclagem. Um dos seus trabalhos mais importantes, o projeto do pavilhão japonês para a Exposição Universal do ano 2000 na Alemanha, teve toda a sua estrutura desmontada após o evento. Os materiais foram todos reciclados e reaproveitados em outros projetos. Por suas preocupações com as pessoas e o planeta, o arquiteto Shigeru Ban já recebeu muitos prêmios internacionais. Se os esquimós fazem casa de gelo, Shigeru Ban faz casa de papelão. Mas a arquitetura é uma forma de arte. Vamos mostrar o trabalho de um artista brasileiro que já pensava em um conceito de habitação popular e coletiva há mais de 50 anos. Estamos falando do carioca Hélio Oiticica, que nasceu em 1937 e morreu em 1980. Oiticica, a partir de 1960, decidiu trocar os quadros que são bidimensionais, isto é, têm apenas duas dimensões, largura e altura, para espaços tridimensionais, para que houvesse uma interação das pessoas com as suas obras. Então ele criou os penetráveis. Penetráveis são labirintos para que as pessoas vivessem a experiência de entrar em uma obra de arte e também para que experimentassem várias sensações visuais, táteis e olfativas. Cada ambiente tinha cores diferentes, objetos para tocar e pisar e cheiros também diferentes. Em 1964, Oiticica desenvolveu os parangolés, espécie de capas e estandartes para serem usados em manifestações artísticas e coletivas. Será que ele imaginou que uma roupa pudesse ser um abrigo, uma casa, um dia? O cantor Caetano Veloso também experimentou a sensação de usar um parangolé. Mas foi em 1969 que o trabalho de Hélio Oiticica gerou a principal aproximação entre arte e arquitetura. Oiticica concebeu espaços em que as pessoas pudessem entrar e ampliar sua capacidade sensorial. Assim nasceu o projeto Ninhos, um projeto que propunha uma série de cabinas de fácil construção para serem habitadas. O artista imaginou a necessidade de existir no mundo espaços de abrigo coletivo, nos quais as pessoas pudessem descansar. Para criar essa obra, o artista imaginou que seria bom para uma pessoa sentir a experiência de se aconchegar em um ninho. Você acha que a inspiração dele foi boa? O ninho de um pássaro transmite mesmo essa sensação de proteção e aconchego? O conceito dos ninhos foi criado por Hélio Oiticica em 1969 e só em 2010 a montagem da obra ocorreu durante a 29ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Bienal é todo o evento que ocorre de 2 em 2 anos. Vamos falar agora de algo muito importante na elaboração de qualquer projeto.
Você sabe o que é uma planta baixa? Pois bem, a planta baixa é um desenho técnico em escala menor que mostra as paredes e cômodos de uma estrutura, como se fossem vistos de cima. A representação é feita a partir de um corte imaginário à altura de 1,5 metro do piso. Essa medida é utilizada, pois é capaz de abranger as aberturas de portas e janelas, por exemplo. A planta baixa pode representar um edifício inteiro, um andar de um prédio ou um quarto individual. O desenho é um dos documentos mais importantes de um projeto arquitetônico e é essencial para projetar ou construir uma casa. Pois bem, a nossa atividade de hoje será fazer uma planta baixa. Usando um papel sulfite ou uma folha em branco, você vai fazer a planta de sua casa. Isso mesmo, a casa onde você reside, onde você mora e que você conhece bem, não é mesmo? Planta baixa, você sabe, é a sua casa vista de cima. Como nessa imagem, você terá que imaginar que a sua casa está sem o telhado. Desenhe todos os cômodos da casa na posição de cada um. Exemplo: a cozinha perto da sala, o quarto perto do banheiro, se for o caso. Faça a indicação das portas e das janelas, como nessa imagem que você está vendo. Tente reproduzir a proporção dos cômodos. Tire as medidas de cada cômodo. Use passos largos para fazer a medição. Cada passo tem aproximadamente 1 metro. Você pode também desenhar os móveis e os demais elementos de uma casa: pias, louças, sanitários. É isso aí a nossa tarefa e a nossa aula de hoje. Capriche como se fosse um arquiteto. Bom trabalho e até a próxima aula!